começar aqui. Não é uma aula, tá? É uma conversa, então eu acho que cada um pode pegar o livro aí que leu e caso tenha feito uma anotação, alguma coisa que queira comentar, vai ser bem-vindo. É mais pra isso mesmo esse encontro, pra gente dar uma refletida. A gente sabe que o Confissões é um livro que o Santo Agostinho escreveu já na maturidade, então não é um livro diário, né? Não é um diário, não é ele escrevendo no momento que ocorreu. Então, por exemplo, ele não escreveu na infância, né? Obviamente, já que o início do livro narra um pouco da infância dele. Então é claro que a gente já espera que exista um impacto pelo fato dele já ser maduro, né? Então a gente vai ver um cristianismo impregnado do início ao fim, por mais que ele não tenha sido cristão por uma época, né? Então é importante notar isso. Também creio que esse livro seja bastante interessante ler, tentando, na medida do possível, relacionar com alguma experiência própria. Porque é exígua, é pouca as oportunidades que a gente tem de ler um livro de um santo, de um grande santo da igreja, narrando a própria vida, os próprios pecados, as próprias falhas, inclusive narrando eventos, né? Ali como ele narra a parte de que ele rouba a fruta. Tentar relacionar com o que tu mesmo já fez, porque se tu conseguir se relacionar com esse livro, o quanto antes melhor, né? E a importância disso, eu creio que seja a possibilidade de ser conduzido pelo Santo Agostinho, ser conduzido por ele, né? Na medida que tu consegue se identificar com o livro, tu vai ser conduzido por ele, relacionando as suas próprias experiências com as dele, e aí mora uma riqueza assim inestimável, ao meu ver. Que aí tu vai poder refletir com base na experiência dele, nas coisas que tu passou. Então, erros que tu já cometeu, que tu vai poder refletir um pouco melhor, tirar um bem um pouquinho maior do que ele que tu já tirou desse erro. Mudar também os teus hábitos ou ações que tu tá fazendo agora em vista de um futuro melhor, né? Então, acho que isso é bem importante, na medida do possível, tentar se relacionar com as experiências que ele tá narrando. Não, óbvio, não vai ser a mesma coisa. Garanto que ninguém aqui nunca roubou uma fruta. Acho improvável. Mas eu, quando eu era menor, eu já roubei uma cartinha de Pokémon de um conhecido meu. Não sei que vocês já jogaram Pokémon, mas eu me lembro disso. Já. E tu vê, eu era bem novo. Não tinha nem 10 anos ainda, sei lá, tinha 8. E é uma coisa que eu sabia que era errado já com essa idade. E por isso mesmo, por eu ter essa consciência lá com meus 8 anos, já ter essa consciência de que era errado esse furto, esse roubo, ah, eu. Isso me marca, né? Por que que eu lembro? Por que eu tenho essa memória? Tenho poucas outras, né, desse momento. Mas eu roubando a carta, eu lembro com clareza. Por que que isso me marcou tanto, né? Porque eu tinha consciência já que eu tava cometendo um erro bizarro, né? Que não devia ter feito isso. Mas bom, vamos em ordem aqui. Ah, o início do livro é mais ali um louvor, né? O Santo Agostinho louva bastante e ele insere uma série de versículos, né? Implícitos ao longo do livro. Então, muita Bíblia aqui, muito fundamento bíblico. Por exemplo, ali, louvarão ao Senhor os que o buscam, porque os que o buscam o encontram. Isso é bíblico, né? Quem procura acha. E os que o encontram hão de louvá-lo. Maravilha. É, perfeito.
Então ele começa bem, digamos assim, né? Antes de começar a relatar os pecados que cometeu quando criança, ele primeiro já faz essa invocação, esse louvor. Me parece mais coerente. Tem uma Isso, frase do professor Vitor Sales que ele diz que recomenda o Confissões assim, a grande recomendação dentro da literatura ocidental, depois da Bíblia, é o Confissões, porque o Confissões nada mais é do que uma espécie de oração. Quem lê está lendo e orando ao mesmo tempo, porque a leitura dele encaixa em você uma certa virtude da humildade, porque você vai começar a raciocinar nos teus erros, e ele ensina como pedir perdão, enfim. maravilhoso. É verdade. Nossa, nem sabia disso. Eu conheço esse professor, mas não sabia que ele recomendava tão fortemente assim as confissões. Também é a Acho, primeira vez que eu tô lendo. mas Pode pior que todo falar. parágrafo ele louva, né? Toda hora ele para pra dizer, tu és grande, tu és não sei o quê. Aí fala alguma coisa. Exatamente. Exatamente. É por isso que eu comentei antes que em cada parte desse livro o cristianismo dele já tá impregnado, né? Porque nessa fase madura da vida dele, ele já tá preenchido de Cristo. Isso resplandece no que ele escreve. Ahn, então ele fala ali, né, onde está Deus, como invocar a Deus, as perfeições de Deus também. E aí ele coloca, eu acho que é nessa parte que surge uma dúvida ali, né? Do wiki, que tá presente. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver que parte que é. Aqui, ó. Amas e não sentes paixão. Tens zelos e estás seguro. Te arrependes e não sentes dor. Te iras e continuas tranquilo. Mudas de obra, mas não de resolução. Recebes o que encontras e nunca perdeste nada. Não és avaro e exige lucro. A ti oferecemos tudo para que sejas nosso devedor. Porém, quem há que tenha algo que não seja teu, pois paga as dívidas que a ninguém deves e perdoa as dívidas sem que nada perca com isso? E, e que é o que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa, ou que é o que pode dizer alguém quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem de ti, porque não passam de mudos charlatães. Essa parte é muito, muito linda mesmo, né? Pra mim demonstra um pouco da, da humildade perfeita de Deus, da característica da perfeição dele, do amor dele, de, de fazer o que faz apenas por amor mesmo. Porque ele não perde nem lucra nada, né? Deus já. Como eu posso dizer isso? Deus é suficiente em si mesmo, certo? A gente não acrescenta nada a ele. Mas ainda assim ele resolve fazer o que faz. E a única explicação possível para isso é que é por amor, certo? Pois paga as dívidas que a ninguém deves. O que quer dizer isso? Às vezes a gente pensa, né? Ah, mas os meus direitos? Deus não respeita os meus direitos quando tu passa por alguma dificuldade, algum sofrimento, ou até mesmo quando um próximo faz alguma coisa contigo. Mas, cara, no fundo, tu não tem direito a nada, certo? Claro, a gente encontra uma lei natural aí no universo e entende que cada ser humano tem os seus direitos, mas tem que se entender que isso veio do nada. Não é como se a gente merecesse isso. Não, foi nos dado de graça, certo? Paga as dívidas que a ninguém deve. Deus não deve nada a ninguém. Não é um dever dele, certo? E aí ali
Mas ai dos que nada dizem de ti, porque não passam de mudos. Mudo é aquele que não fala, né? Mas ai dos que nada dizem de ti. O que quer dizer isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Porque ele chama de mudo, né? Mas aqui não fala. Mas o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá falando diretamente de Deus? Não, a gente não tá falando diretamente de Deus no momento. A gente tá falando sobre o livro Confissões. Certo? A gente é mudo, nesse caso? Eu entendo que não. Porque o que ele quer dizer aqui se refere à ordem das coisas. A gente está falando sobre um assunto que se ordena a Deus. Por quê? Porque segue de um santo dele. E a gente crê que essa obra que esse santo escreveu nos ajude a encontrar Deus, a buscá-lo, certo? Então a nossa ação está ordenada a Deus, está contida ali. É como se estivéssemos falando de Deus indiretamente. Por mais que estejamos conversando aqui sobre o livro Confissões, indiretamente estamos falando de Deus. Então não somos mudos nesse caso. A gente não entra aqui nessa crítica. Acontece que certas pessoas, por mais que estejam falando, ou seja, estão realizando a ação de fala e se possa escutar o som que sai da boca delas, quando elas falam uma coisa que não se ordena a Deus, é como se nada tivessem falando. Porque o que elas falam é em vão. Por quê? Porque quem não ajuda, atrapalha. Certo? Jesus fala, se tu não ajudas a recolher, tu espalha. Então, ou tu fala coisa... genericamente, gente, o que é falar uma coisa que se ordena a Deus? Verdade. Verdade se ordenam a Deus. As verdades seguem de Deus. E as verdades crescem, como diz o Padre Sertiange, crescem no mesmo terreno do bem. Falar sobre o bem também é falar sobre Deus. Se ordena a Ele. Falar sobre a beleza também. Agora, se eu falo sobre... Se eu profiro coisas que não se ordenam a Deus, ou seja, maldades, falsidades, mentiras, enganações, ódio, é melhor que eu não tivesse falado isso. Né? Porque o que eu tô falando em vão. É como se eu fosse mudo. Pra mim é isso que ele quer dizer aí nessa frase. Não sei se ficou mais claro, Ike. Rapaz, perdão chegar um pouco atrasado, mas poderia recomeçar? Recomeçar o quê? A explicação é que eu peguei no meio dela, não consigo compreender completamente. Não consigo compreender. Tá, eu tava explicando que é o seguinte, ó. Ele diz, ai dos que nada dizem de ti, porque não passam de mudos charlatães, certo? Ali no teu livro ele diz, ai dos que não querem falar de ti, pois são mudos que falam, certo? Parece uma contradição, né? Mudo que fala, como assim? Mudo quer dizer que não fala? O que ele quer dizer com isso? Obviamente que não é. Ele não tá querendo dizer aqui que a pessoa não tá pronunciando palavras, né? Que não tá saindo som da boca dela, que tu não escutaria se estivesse ali. Claro que não é isso. É alguma outra coisa. E eu entendo que seja sempre que a gente fala sobre um assunto ou comunica proposições, sentenças que se ordenam a Deus de alguma maneira, a gente fala porque a gente ajuda a recolher, a unir, a juntar. A gente ajuda. A gente participa de uma ordem verdadeira. E aí entram coisas como falar a verdade, falar sobre o bem, falar sobre a beleza, genericamente, né? Porque tanto verdade, bem e beleza, não aparentes, mas realmente, de fato,
bem, verdade e beleza, estão ordenados a Deus. Então eu dei como exemplo, aqui a gente não está falando diretamente de Deus, né? Porque a gente está falando sobre o livro Confissões. Mas a gente crê que a gente está indiretamente falando de Deus porque a gente está realizando essas ações aqui em virtude dele. A gente acredita que essa conversa se ordena a ele de alguma maneira. De alguma maneira vai nos ajudar a chegar até ele. Então, nesse caso, se isso for verdade, a gente não vai ser um dos mudos aqui que Santo Agostinho está criticando. Agora, quando eu falo sobre um assunto, falo uma proposição, uma asserção, que não se ordena a Deus, está fora da ordem, algo mal, algo falso, mentiroso, ódio, vícios. Quando esse é o meu assunto, é claro que ele não se ordena a Deus, porque de Deus não se segue essas coisas, porque de Deus só se segue o bem. Certo? Tudo que Deus faz é bom. Aí, é melhor que a gente não tivesse falado sobre isso. Porque a gente não está ajudando. E quem não está ajudando, está atrapalhando. Isso é importante entender. Jesus diz, tu não ajudas a recolher, tu espalha. Não tem outra opção. Se tu não ajuda a recolher, tu espalha. Né? Se tu não ajuda a recolher as ovelhas, tu espalha as ovelhas. Então, o que tu fala, se não se ordena a Deus, é vão. É ruim. Portanto, é como se tu não estivesse dizendo nada. Que é vão. Vai se desfazer, não vai se juntar ao ser, não vai se perpetuar. É mais ou menos isso que eu entendo. Se alguém quiser contribuir. É isso. Perfeito. Maravilha. Mas. Perdão. Mas quando ele falar disso, a gente não tá falando de palavras específicas, por exemplo, um oi ou algum tipo de congratulação, mas seria o tema de uma conversa, certo? O escopo inteiro, no macro, o macro no micro, no caso. Creio que seja motivação, certas intenções por trás. Porque o oi não é o. Porque o oi não é o oi que importa. O que importa no oi? Uma saudação. Eu reconheço que o meu próximo é um semelhante a mim. E isso é uma coisa boa. E aí eu dou oi pra ele. Tu não dá oi pra um cachorro. Né? Até dá, mas. Tu dá oi porque tu gosta dele, né? Não que ele vai entender o teu oi. O grau máximo de um oi, mais elevado em termos de palavra, é o que o anjo faz. Ave Maria, cheia de graça. Né? Ele reconhece a graça de Maria. Esse é o máximo, o grau máximo dessa saudação. Saudação angélica. Então é mais a intenção, o assunto, não palavras em isolado. Ok. Como oi, tchau. Mas se a gente fala de coisas. Assim, não é de Deus, mas também não é algo necessariamente ruim. Sei lá, eu tô falando de. Você viu o jogo de futebol ontem? Eu só tô comendo. Ou aqueles small talks que as pessoas fazem sobre o clima. Não é focado a Deus, mas também não diria que é necessariamente ruim, sabe? Não tô cometendo nenhum pecado em falar do clima, aparentemente. Não, mas é que assim, de alguma maneira isso vai estar ordenado, né? A Deus. Porque o ser humano, ele tem os seus momentos de, por exemplo, os seus momentos de relaxar e de conversar sobre qualquer assunto que seja. Mas isso já está contido dentro de uma vida humana. De uma vida que se segue de Deus. Uhum. Agora, se alguém te fizer uma pergunta desse tipo de tu mentir, aí tu já vai estar saindo fora dessa ordem natural. Se tu sair fora da ordem natural das coisas,
tu mentir, por exemplo, que a mentira não é natural, é uma coisa que é impura, digamos. Aí tu já vai estar fora da ordem de Deus. Não vai mais estar falando de Deus nem indiretamente, né? Porque o truque aqui é, tu tá falando de Deus direta ou indiretamente, tanto faz, né? A gente não fala de Deus diretamente o tempo inteiro. Até Deus sabe disso. Nossa, não é viável, inclusive, para nós. Mas a gente deve, pelo menos, falar de Deus o tempo inteiro, pelo menos indiretamente. E se tu não tá fazendo isso, então o que tu tá falando é banal. Por quê? Porque o que tu deve focar na tua vida, em primeiro lugar, sempre é a salvação. Você tem que procurar a tua salvação. Se tu tá fazendo nada, tu tá errando. Porque tu tem que buscar a salvação. Schaefer. Oi. E tem até uma passagem do Confissões que corrobora um pouco com o que você está falando. Eu posso ler aqui? Pô, por favor. Rapidinho. É o seguinte: mesmo para um homem furioso e cruel, conhecido por ser mau e violento por natureza, existe ainda uma causa para suas ações, para impedir a ociosidade, diz ele. As mãos e o coração deveriam ser paralisados. Com que propósito? Para que, tendo tomado a cidade por meio de suas práticas perversas, alcançasse honrarias, impérios e riquezas, e fosse liberto do medo das leis e do constrangimento de ter que suprir as necessidades de sua família, assim como da consciência de sua própria maldade. Então, nem mesmo Catilina amava sua própria maldade, mas algo para além dela, causa pela qual a praticava. Então, quando você age da maneira correta, você age honrando a vontade de Deus, certo? E quando você age da maneira incorreta, você ainda assim quer honrar algo, mas está divergente do que é o real, que é Deus. É como Chesterton dizia, né? Toda vez que um homem bate na porta de um prostíbulo, ele na verdade quer encontrar Deus. Então, toda ação é uma busca por algo transcendente, só que quando desordenadamente, você cai no erro. Maravilha. Exatamente isso. Aí Aristóteles vai nos dar uma base muito boa, porque ele vai falar sobre bem aparente e bem real, né? E aí tu tá descrevendo bens aparentes, né? O cara indo no prostíbulo, ele tá procurando bem. O único problema é que é um bem aparente. Não é real esse bem. Certo? Mas ele busca o bem. A gente é atraído pelo bem. Não tem como escapar disso. Maravilha. Tá, vamos seguir aqui, gente. Senão vai ficar muito comprida a conversa. Nem era pra ser tão comprida. Bom, aí ele vai falar sobre os primeiros anos ali. Vocês não acharam incrível como ele entende que ele pecava, mesmo muito jovem, muito cedo? Ele tem essa resolução, né, de que ele era de fato pecador mesmo criança. Isso é uma coisa que pode chocar muita gente, né? Ele comenta uma parte ali de que todos os bens procedem de Deus, que eu mesmo tinha comentado aqui, ó. Queriam dar-me aquilo de que abundavam em ti, já que era um bem para elas receber eu delas aquele bem, embora realmente não fosse delas, porque de ti procedem, com certeza, todos os bens, ó Deus. E de ti, Deus meu, depende toda a minha salvação. O que me surpreende ali nessa parte é principalmente ele reconhecer as coisas que ele fazia com certo detalhe, né? Você falou de ter te marcado essa parte aí, de ter pegado as cartas de Pokémon, eu não sei, eu não conheço esse negócio, do seu colega. Eu também tenho uma experiência marcada, né? Que foi de pegar um carrinho que não era nem bonito, nem nada do tipo, na igreja, que era o brinquedo das crianças da igreja brincarem e tudo mais. Eu peguei o carrinho e levei comigo. Foi uma coisa assim que por mais que eu não gostasse do carrinho, eu tive uma vontade de pegar ele e levar ele para casa. E eu peguei ele, levei ele para casa e até hoje eu me lembro do carrinho e desse ato que eu fiz. Até hoje, com quase 35 anos na cara, eu lembro desse episódio. Esse tipo de coisa é incrível, né, cara? Como é que pode?
E às vezes tu quer memorizar uma frase, uma pequena frase de um livro e tem dificuldade. Mas lembra com uma clareza um evento de décadas atrás. Porque se enraiza, né? Atinge profundidades da alma que não se apaga. Por outro lado, essa parte da infância de Agostinho aí é muito boa, ele relatar em relação à educação, né? Ele fala que a educação dele foi muito rígida e que ele discorda desse método muito rígido de educação no qual se aprende batendo na criança. Que ele recorda também que muito mais ele aprendeu com as cantigas das amas, né, que cuidavam dele, do que com as palmatórias e surras que ele levava do pai e da mãe para que ele fosse obrigado a estudar. Sim. É aquilo, né? A gente aprende uma coisa muito mais quando tem um interesse do que quando é obrigado. Não há dúvida. Ali tem um trecho que fala, um resumo que eu fiz é não buscar coisas que estão além da tua capacidade. Santo Tomás de Aquino fala a mesma coisa. Não buscar coisas que estão além da tua capacidade. Meu professor de música, de teclado, fala a mesma coisa. De que é preciso primeiro firmar os pés bem antes de dar o próximo passo. O Padre Sertianjo também fala isso, né? Firmar bem os pés antes de dar o próximo passo. Ele diz que o sábio, é próprio do sábio fazer isso. Então, primeiro aprende os básicos e aí avança. Não queira correr quando tu tem que primeiro caminhar. Depois ele comenta também que Deus não fez os pecados, né? Ter isso em mente, nesse trecho aqui. Ai dos pecados dos homens, e isto o diz um homem, e tu te compadeces dele porque o fizeste, embora não fizesses o pecado que nele existe. Ele não é o autor do pecado. Já é uma dica aí pro problema do mal. Vamos avançar aqui um pouco. Aqui já na parte 8, as primeiras palavras, ele faz uma diferenciação boa sobre o fato de que o aprendizado da fala é diferente de uma coisa que eu chamo de letramento, né? Que é o cultivo de informação, por exemplo, acerca dos grandes poemas, os mitos. Uma coisa é importantíssima, aprender a falar, certo? Porque a gente integra isso na vida o tempo inteiro. Isso é uma coisa. A fala é integrante da vida humana, fundamental. Agora, o cultivo desse tipo de conhecimento, essa aquisição de cultura, se não for ordenada a Deus, não vai servir para tua vida. Ele fala sobre isso aqui no trecho das primeiras palavras. Ele também declara aqui que parte do aprendizado da fala dele envolve mais os instintos e os sentidos do que a razão, que faz todo sentido, né? Porque a criança, ela tá numa fase onde ela usa muitos sentidos e muito menos a razão. É nesse trecho aqui, ó. Assim, pois, quando me designavam alguma coisa pelo nome, eu a retinha na memória, e se ao pronunciar de novo a tal palavra, moviam o corpo na direção do objeto, eu entendia e notava que aquele objeto era o denominado com a palavra que pronunciavam, porque assim o chamavam quando desejavam mostrar. Então é um mecanismo da criança que ela já tem desde muito cedo, de utilizar os sentidos ali para ir entendendo o que é cada objeto. Apesar de que também já se tem a razão ali.
Que imagem interessante aqui. Vou avançar um pouquinho mais, pessoal. Eu acho que desse livro 1 aqui, um outro tema fundamental é o do batismo, né? Acho que talvez seja o principal aqui. Ele fala um pouquinho do batismo, né? Ele comenta que o batismo dele foi adiado, né? Vocês entenderam isso? Quem entendeu por que o batismo dele foi adiado? Por causa da mãe, não. Eu entendi que ele falou da mãe dele, É, que não queria que ele se batizasse para não sujar o nome cristão dele. É, pelo que eu entendi, eles atrasaram o batismo porque após a pessoa ser batizada, as penas são muito piores. E também tem a questão de que quando você é batizado, você é limpo de seus pecados. Todos eles são apagados. Então, pelo menos o peso que você sofreria caso não tivesse batizado. Aí eles preferiam aguardar um pouco para ele não ter todos aqueles pecados que eles tiveram até os 20 e pouquinhos anos, quando ele virou Sim. um santo. Né? Lembrando que naquela época a prática do batismo ela não era comum assim se batizar sem se catequizar primeiro, tá? O batismo infantil é uma prática mais recente. Por exemplo, Constantino nunca se batizou. Constantino, que foi o imperador lá que chamou e reuniu a igreja, ele nunca se batizou porque ele não se considerava digno, né, de participar da mesa cristã porque ele participava de guerras e matava gente. Então ele foi aí ter os sacramentos só no leito de morte. Então, assim, era prática, se vocês pensarem, não, mas por que a mãe de Santo Agostinho batizou ele quando criança? É por causa disso. Naquela época, para você ser batizado, não era vontade da sua mãe, mas uma vontade própria, né? Uma busca sua. e aí, perfeito. Exatamente isso. E aí, Santo Agostinho concorda com isso? Não, Santo Agostinho, assim, eu acho que ele discorda. Eu também. Então, no final dessa parte, ele diz: quanto melhor teria sido para mim receber logo a saúde, e que meus cuidados e os dos meus fossem empregados em conservar intacta, debaixo de tua proteção, a saúde de minha alma, que me havias concedido. Ou seja, por que não me deram logo, me concederam a semente da graça e me ajudaram a conservar ela, do que não me dar ela e tentar ficar evitando que erros acontecessem da minha parte. Esperar eu chegar Não, sozinho, né? é. Não, e também essa questão do pecado, né? Porque o cristão se reconhece pecador, né? Então isso aí não vai mudar. Tu sendo batizado ou não, ao longo da tua vida. Então melhor tu já ter logo a saúde. Melhor fora por certo, porém, como minha mãe sem dúvida já previa quantas e quão grandes ondas de tentações me ameaçariam depois da meninice, preferiu me expor a elas como terra grosseira, que depois receberia forma, do que já como imagem tua. Então, como ele não foi batizado, as tentações que vieram a ele foram como terra grosseira, né? E foram como na infância, como co- coisas pouco definidas, né? A terra grosseira é isso, é uma coisa indefinida ainda, que não é nada ainda concreto. É só terra grosseira. Mas essa terra grosseira, infelizmente, na vida dele depois tomou forma. Ele deu forma a essa terra, a essas tentações. Ou seja, ele concretizou as tentações. Ele pecou bastante. É isso que dá para entender aqui. Ao invés de já tendo sido batizado, a possibilidade que ele teria de, em vez de concretizar, dar forma a essa terra grosseira, não, usar a terra grosseira para imprimir a imagem de Deus nela. Ou seja, aqui tu tem uma menção clara a vencer o mal com o bem. Mas é isso.
Gente, todo mundo aqui sabe o que é o batismo? Batismo É é um óbvio. sacramento para remissão dos pecados. Eu só tenho uma dúvida. Nesse tempo, Cardoso, você falou do batismo. No caso, o pessoal adiava porque ele sentia que quando pegasse o batismo, eles não iam mais voltar a pecar, isso mesmo? Não, É porque o batismo, assim, é o símbolo de iniciação, né? É costume, por exemplo, desde os apóstolos, foi costume desde os apóstolos, educar primeiro antes de batizar. Então eles criaram o Didaquê, que foi o primeiro catecismo. Aí as pessoas estudavam o Didaquê e aí elas aderiam eram batizadas e aderiam à fé cristã. Isso se manteve muito tempo, mas isso, assim, de certa forma, até contradiz o que os próprios apóstolos diziam, né? Porque se você pegar o Atos dos Apóstolos, por exemplo, tá lá escrito: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, é uma questão não só individual, mas também familiar, né? O cristão, ele crê que se ele for salvo, aquelas pessoas que estão unidas a ele também serão salvas. Também vão receber aquela marca. Então, a partir do momento que você tem um filho, a partir do momento que você tem é responsável por alguém indefeso, você proteger aquela pessoa de um mal é um ato totalmente cristão. Por isso que hoje em dia já se tem a consciência de que batizar uma criança não é um ato mal. E também o batismo hoje, o conceito de batismo é um conceito mais amplo. O batismo, ele começa no batismo infantil e termina na crisma. Você começa com o batismo nas águas e termina com a unção do óleo na crisma. Então você, quando recebe o batismo lá pelas águas, aquilo já é concretizado, certo? De certa forma, você já recebe o sinal, você já tem toda a potência ali, mas você, por vontade própria, ainda assim confirma aquilo ao seu bispo quando atingir a maioridade. Perfeito. Obrigado, Cardoso. Nada. Contribuiu bastante. Então é isso, gente. Essa parte aqui eu achei que fosse importante trazer o tema do batismo, já que ele mencionou, né? E como o Cardoso disse, é um sacramento. E é por este sacramento que a gente renasce para a graça de Deus e a gente se torna cristão. Eu só vi aqui uma coisa. Na época, a idade adequada para o batismo ainda era matéria de discussão. Muitos, como a mãe de Agostinho, consideravam que os pecados da puberdade seriam mais graves se a criança já fosse batizada. Sim, perfeito. Exatamente isso. Só que o batismo a gente sabe que ele tem alguns efeitos importantes, né, pessoal? Então deixa eu ler aqui o catecismo. O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original e também o atual, se o há, perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso, e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Então, tu vai querer dar isso aqui pro teu filho quanto antes, certo? Pelo menos a iniciação dele. E também tem uma outra questão do batismo, que é a renúncia. Ao receber o santo batismo, a gente renuncia para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Tá? Então aqui se relaciona um pouco com o que o Santo Agostinho falou ali. Melhor seria ele já ter recebido logo a saúde e tentado protegê-la, né? Que ele tentar e os que estão ao seu redor tentar, né? Pais que educam bem os filhos, que guiam os filhos pelo bom caminho. Eles simplesmente ajudam o filho a cultivar essa graça iniciada no batismo, certo? É um cultivo que se inicia, que segue por toda a vida. Perfeito, vamos pro final já desse livro. Ele menciona aqui a questão de ódio ao estudo, né?
Ele comenta aqui uma questão bem importante. Assim, convertidas em bem o mal que eles me faziam, e dos meus pecados me davas justa retribuição, porque é teu desígnio, e assim acontece que toda alma desordenada seja castigo de si mesma. Aqui reverbera o platonismo do Agostinho com força, né? Qual que é a virtude mais importante para Platão? Quem sabe? Ninguém lembra? Ninguém quer chutar? Chuta uma virtude aí. Fortaleza? Paciência. Não. A virtude mais importante para Platão era a justiça, porque ele enxergava a justiça como a bem ordenação da alma. Tu é justo se todas as partes que integram a tua alma estão bem ordenadas. O que significa isso? Que a tua alma racional, que a tua alma vegetativa, a parte vegetativa da tua alma, obedeça à parte sensitiva e que a parte sensitiva obedeça à parte racional. Então, por fim, né, a alma racional ordena todas as demais partes da alma, todas as suas potências. E a parte racional é a parte que a gente tem de melhor, digamos assim, né? São as potências mais nobres da nossa alma. Então, por que eu falei isso? Porque ele diz aqui que toda alma desordenada seja castigo de si mesma. A alma desordenada é justamente esse caos, né? É castigo de si mesma castigo de si mesma por quê? Porque é injusta, certo? Não vai produzir bons frutos dessa alma desordenada. Então aqui ele demonstra a sua parte platônica, né? Santo Agostinho era platônico. Muito bem. Depois ele menciona uma questão sobre a literatura pagã e a literatura cristã. Ele se pergunta por que me fizeram aprender literatura pagã, que ele entende que é importante para a formação, né, a literatura, mas por que utilizaram a literatura pagã ao invés da cristã, sendo que poderiam ter usado a cristã, né? E aqui, gente, vem essa crítica dele, mas eu não vejo como uma crítica à literatura pagã, no caso, né, e ponto. Não. Eu acho que é o seguinte, eu entendi, tá, que a crítica aqui dele é que se tu vai expor para uma criança os eventos, características, ações pecadoras de um pagão, né, antes de Cristo, por exemplo, lá, sei lá, Ilíada e Odisseia. Na Ilíada e Odisseia, gente, os próprios deuses, as divindades, eram uns palhaços, assim, eram uns merda, uns caras horríveis, assim, cheio de inveja, luxúria, raiva. Bom, as próprias divindades eram horríveis nesse sentido. Tu vai ensinar isso pra uma criança, não vai ser profícuo. Isso poderia ser profícuo se o professor soubesse ensinar isso. Se o professor convertesse isso em bem, porque é possível, né? Demonstrando o erro, explicando esse tipo de coisa, mas parece que não era o caso. Não era esse tipo de professor que se tinha naquela época para essas crianças, né? Então, a grande crítica aqui é dispor a criança aos eventos pecadores, os mitos, sem o guiamento do professor que convertesse a algo cristão essa literatura. Já que é importante aprender as palavras e a falar, mas poder-se-ia usar as Sagradas Escrituras para isso. Essa é a crítica que eu entendi que o Santo Agostinho aqui faz acerca da literatura pagã, né? Ele também comenta uma coisa bem importante aqui que a gente encontra no Padre Sertiange, na vida intelectual, que é a questão de
a gente não pode se exceder nos estudos. A gente não pode ter uma vã curiosidade. O que é vã curiosidade? Aquele cara que ele coleta fato. O cara não para, o cara tá lendo todo dia, o cara quer acumular fatos, quer adquirir cultura pela cultura. Isso não dá certo. As leis de Deus freiam esse tipo de coisa. Tu não tem que ir na missa todo domingo? Tem que. É tempo que tu não vai estar lendo um livro. Certo? Vai estar na missa. Os mandamentos de Deus freiam esse tipo de curiosidade vã. Então não é bom para um intelectual ou para qualquer pessoa que ela se desequilibre por curiosidade vã, curiosidade em excesso. Mas também é óbvio, uma pessoa aprende muito mais por uma curiosidade verdadeira, uma curiosidade do coração, da alma, uma curiosidade que chega a Deus, né, direta ou indiretamente, do que instruída por parte de uma instrução forçada, né? Pelo medo, sei lá. Se não estudar isso aqui, eu vou te chicotear, vou te dar umas palmadas. Existe uma grande diferença de eficiência entre esses dois modelos de ensino, obviamente. Aí ele termina... Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a vã curiosidade. Hum. Se eu, digamos que eu gosto de um tema, e nos momentos de descanso eu gosto de fazer estudar esse tema. Claro que eu não vou ficar, sei lá, 5 horas seguidas estudando, mas sei lá, meia hora lendo sobre um livrinho que eu acho legal sobre tema X. Seria um problema? Não vejo. Não vejo como um problema. Tu tá descansando a tua mente em virtude daquilo que tu vai fazer depois, né? Porque o ser humano ele também precisa de descanso. Mas é recomendado que tu consiga descansar com coisas cada vez mais nobres. Tá? Então daqui a pouco tu consegue descansar lendo um tema mais nobre que esse que tu tá lendo. Mas não é um problema por si. A não ser que seja um assunto desonesto, né? Sei lá. Como métodos pra roubar o vizinho. Aí é problema. Eu destaquei um trecho aqui, indo já mais pro final do capítulo, ele comenta assim: pois longe está de teu rosto quem anda ocupado com afetos tenebrosos, porque não é com os pés do corpo, nem percorrendo distâncias que nos aproximamos ou nos afastamos de ti. Aqui reverbera um pouco o platonismo dele de novo. Se não é com isso que a gente se aproxima de Deus, é com o quê? O que nós utilizamos para se aproximar ou se afastar de Deus? É o Se espírito. aproximar. O espírito. O que ele quer dizer aqui? É uma questão espiritual. Então, inclusive, implicitamente aqui dentro está contida a questão de não julgar o próximo. Mas sei lá, o cara não... Vamos dizer um exemplo bem podre aqui. O cara tá gordo, não tá cuidando do próprio corpo. É bom cuidar do próprio corpo? É bom. É bom cuidar do próprio corpo em virtude de fazer coisas melhor. Estar mais bem disposto para fazer coisas pelo próximo. Mas não quer dizer que o cara seja gordo que ele não esteja próximo de Deus. Porque não é uma questão corporal, é uma questão espiritual. Tá? Ele pode estar gordo por, sei lá, porque é uma cruz que ele tem que carregar. Ser super gordo. Pode ser? Então não julga. Ele pode estar muito próximo de Deus espiritualmente. E é isso que importa. Nesse caso, Sheffield, uma pessoa que defende ideias comunistas, também não devo julgar ela, né? Cara, não é bom julgá-la, mas pode, se te for dada a oportunidade de instruir essa pessoa, que tu faça isso. Porque ela tá defendendo uma coisa que é condenada pela igreja. Uhum. E mesmo se a pessoa for mais velha do que eu? Existem casos que sim. Existem casos onde, mesmo que ela seja mais velha, cabe a ti abrir portas para ela, né? A gente tem que tentar abrir portas.
Para que essa pessoa se aproxime da igreja cada vez mais, independente da idade. Mas é preciso ter um senso também de proporção, não desrespeitar. Sim. Obrigado. Tá, mas no final aqui ele comenta a regra de ouro. Quem sabe o que é a regra de ouro? Não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Exatamente. Essa é a regra de ouro. Então ele fala ali: e sem dúvida não nos é mais interior a ciência das letras do que a consciência, que manda não fazer ao outrem o que não queremos que nos faça. Ele está dizendo aqui que toda consciência, todo coração humano já tem uma lei escrita no coração, a lei moral, que em parte é a regra de ouro. Não fazer ao outrem o que não queremos que nos faça. E a última parte, ação de graças, a parte 20, a última parte já. Eu sublinhei um trecho aqui, que é: porque mesmo então eu existia, vivia, sentia, cuidava de minha integridade, vestígio de tua secretíssima unidade, fonte de minha existência. O que significa aqui? O que significa essa parte? Tudo que eu fazia de bom era fruto divino. Mesmo então eu existia, vivia, sentia, cuidava de minha integridade, vestígio de tua secretíssima unidade, fonte de minha existência. Então, mesmo nessa parte, né, nesse início da sua fase pecadora, da sua vida, o que fosse que ele fizesse de bom, ele, hoje, maduro, reconhece. Era fruto divino, fruto de Deus, dos vestígios de Deus que estavam ali com ele, né, no seu ser. Guardava também com o sentido interior a integridade dos outros sentidos e me deleitava com a verdade nos pequenos pensamentos que formava sobre coisas pequenas. Não queria que me enganassem. Tinha boa memória e me ia instruindo com a conversação. Alegrava-me com a amizade, fugia à dor, ao desprezo, à ignorância. Que há em uma criatura assim que não seja digno de admiração e de louvor? Pois todas essas coisas são dons de meu Deus, que não dei a mim mesmo. E todos são bons e tudo isso era eu. Então, o que tinha de bom em mim era fruto divino. O que tinha de bom era dons de Deus. Então, ele começa o livro louvando a Deus e termina reconhecendo aquilo de bom que tinha, que vinha de Deus e não de si próprio. Por mais pecador que ele estivesse nessa fase aqui. E com isso eu termino os meus comentários aqui sobre o livro 1 desse livro maravilhoso. Alguém tem mais alguma coisa para adicionar, pessoal? A gente já falou bem mais do que o esperado aqui. Foi ótimo. Eu acho legal que ele também pede pelas outras pessoas. Ele louva a Deus e também pede para as outras pessoas. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu... Ainda é do livro 1, a parte 10. Olha para isso, Senhor, misericordiosamente, e livra-nos os que já te invocamos. Livra também os que ainda não te invocam, para que te invoquem e tu os livres. Perfeito. Isso é muito legal. É um senso de comunidade, né? Aqui, dentro do cristianismo, pessoal, a gente tem o verdadeiro coletivismo. Não o coletivismo ruim, o político, aquele definido pelo Hayek, que é o coletivismo onde tu tem um Estado que utiliza as pessoas como peças num tabuleiro, a bel prazer. Sei lá, nazismo, por exemplo. Controla as pessoas pelo bem do partido nazista. Esse é o coletivismo ruim. O cristianismo nos traz o verdadeiro coletivismo. O que é o verdadeiro coletivismo? Se lembrar dos teus irmãos.
Se lembrar da igreja, que é um corpo, que tem membros, certo? E querer que todos esses membros estejam unidos e que aqueles que não sejam passem a ser. E é por isso que no terço a gente geralmente pede por todas as almas, né? Socorrer principalmente as que mais precisarem. Porque a gente não quer chegar no céu sozinho, a gente quer chegar em igreja. E isso realmente é muito bonito. Muito bonito. E por falar em texto, a gente podia sair daqui e já ir para a sala de oração. O que vocês acham? Sim, mas aí já é um próximo evento. Quem quiser pode, tá? Pode fazer isso. Eu só vou finalizar aqui esse encontro, agradecendo vocês, a presença de vocês, as contribuições que foram maravilhosas. Não parem, anotem coisas no livro para vocês trazerem no próximo encontro que tiver, tá? Dos próximos livros. E continuem lendo, não se desmotivem que vai valer muito a pena. Muito obrigado e uma boa noite.